Governo do Estado não avança com um plano de reabertura econômica. Especialistas saem do Comitê Científico de Combate à Covid-19. Governo Federal repassa a última parcela do auxílio emergencial aos municípios. Medida provisória autoriza a suspensão de salários até o fim do ano. E Prefeitura do Natal tem aval do STJ para prosseguir com a revisão do plano diretor. Hoje é terça-feira, 7 de julho de 2020, o TVU Notícias está no ar. A governadora Fátima Bezerra anunciou hoje a suspensão da segunda fase da retomada econômica no estado. Jorge Silva tem mais informações. Boa noite, Michele, e boa noite para você que acompanha o TVU Notícias. O anúncio foi feito hoje em coletiva de imprensa. A governadora Fátima Bezerra afirmou que a taxa de ocupação de leitos críticos da rede pública ainda permanece acima dos 90%, onde o ideal é 80%. A governadora declarou que mesmo com a abertura de mais leitos críticos, o momento necessita de cautela e não é possível prosseguir com a segunda fase da retomada econômica. Nos últimos 15 dias, nós conseguimos instalar 72 leitos de UTI, mas mesmo assim nós não conseguimos trazer a taxa de ocupação para inferior a 80%. Essa é a razão, seguindo fielmente o próprio decreto, pela qual nós estamos, portanto, suspendendo essa segunda fase, que seria a continuidade da retomada das atividades econômicas. Essa segunda fração, que seria exatamente a abertura das lojas de porta aberta até 600 metros, bem como restaurantes com a proibição da chamada bebida alcoólica, essa segunda fração é que está suspensa. Como eu aqui mencionei, o Estado tem tomado todas essas medidas com a devida responsabilidade, olhando de um lado o cenário do ponto de vista dos dados sanitários, olhando também, claro, o cenário do ponto de vista econômico. A governadora também informou que os leitos clínicos e de UTI que foram abertos exclusivamente para o combate ao coronavírus ficarão permanentes após a pandemia para reforçar o Sistema Único de Saúde do Rio Grande do Norte. Em toda a sua história, o Rio Grande do Norte abriu 380 leitos de UTI. Só no contexto dessa pandemia, o governo do Rio Grande do Norte abriu mais de 250 leitos de UTI, em meio a todas as dificuldades de insumos, de equipamentos, de pessoal, de medicamentos, em meio a todas essas dificuldades. Mas nós temos conseguido, graças a Deus, fizemos uma expansão de leitos de UTI que, diga-se de passagem, ficará como um legado para a sociedade potiguar, porque esses leitos de UTI que estão sendo instalados na nossa rede própria, a rede CESAP, não serão desativados e ficarão como um legado para a sociedade. Já o município de Natal reabriu hoje os restaurantes e lanchonetes. As regras para reabrir são basicamente a limitação de pessoas dentro dos estabelecimentos, além de aferição de temperatura dos clientes e uso obrigatório de máscaras e álcool gel. Os proprietários também terão que seguir medidas rigorosas de higienização do local a cada saída dos clientes. Jorge Silva para o TVU Notícias. E a primeira fase da retomada da economia, iniciada pelo governo do estado na semana passada, gerou insatisfação de membros do Comitê Científico para assuntos da Covid-19. O infectologista Ion de Andrade e o professor de Física da UFRN, José Dias do Nascimento, saíram do grupo depois que o governo decidiu reabrir o comércio, indo contra a recomendação dos especialistas.
O infectologista Yondi Andrade declarou em artigo publicado na agência Saiba Mais que o comitê possui condição meramente consultiva para o Poder Executivo. Desta forma, não é responsável pela reabertura do comércio nesse momento, pois não há fatores científicos apresentados pelo comitê que justifiquem tal decisão. Responsável pelos modelos matemáticos que projetam cenários da Covid-19 no estado, o professor de física da UFRN, José Dias do Nascimento, também deixou a equipe de especialistas. Para ele, a decisão do governo do estado contraria a recomendação do comitê e, portanto, ignora a base científica. As razões da minha saída é, de fato, por uma fala não autorizada, né, no tocante à situação da epidemia discutida no comitê no momento da abertura, né? Nós tivemos uma reunião em que nós deixamos claro que não era o momento de abrir. No entanto, a fala não autorizada em nome do comitê, né, foi que nós teríamos os critérios. E, obviamente, por entender que a ciência ela não pode ter essa dubiedade, né, de posições, e para não criar, obviamente, uma fala dissonante, eu preferi me desligar. O Comitê de Especialistas, organizado pela Secretaria de Saúde Pública do Estado, discute tendências e estratégias para o controle da doença. O objetivo é servir de base para a tomada de decisões do governo do Estado. Segundo José Dias, para uma retomada com segurança, é preciso que haja baixa ocupação de UTIs e estabilidade no contágio. Eu acho que o governo tem feito um enfrentamento importante, não é? O momento de abrir, obviamente, teve essa divergência, né? Não foi consensual, até porque o que nós tínhamos naquele momento, por exemplo, em taxa de ocupação, era algo ainda muito elevado para comportar uma abertura. Sem falar que a estabilidade realmente do contágio é algo que precisa ser visto, né, a partir de um certo lapso temporal. Não é somente um dia ou dois com baixa ocupação, mas 7 dias ou 10 dias de baixa ocupação para poder aí sim fazer uma abertura com segurança. Tentamos contato com a Secretaria Estadual de Saúde, mas até o fechamento desta reportagem não obtivemos resposta. O governo federal repassa hoje a última parcela do socorro às prefeituras de todo o país. A Federação dos Municípios aqui do estado alerta que pode faltar recursos até para pagar salários dos servidores. O Programa de Compensação das Perdas do Fundo de Participação dos Municípios deve repassar hoje R$ 66.470.000 às prefeituras do estado. Natal recebe a maior parcela, com R$ 5 milhões. Mossoró fica com R$ 1.520.000. Para o presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, as prefeituras não conseguem arcar com o custo da folha salarial se a ajuda federal não for prorrogada até o fim do ano. A falta de recursos nos nossos municípios já está afetando os serviços públicos de maneira geral, principalmente na situação de pagamento, de folha de pagamento dos servidores. Por quê? Porque os recursos que serviriam para assistência social, recursos próprios que serviriam para assistência social, para a educação, para a saúde em si, estão sendo todos remanejados para o Covid ou para a folha de pagamento do Fundeb. E nós estamos nessa dificuldade de cumprir com esses compromissos, com essas atribuições para a nossa sociedade. Nós estamos sendo contemplados pelo governo federal com uma recomposição de FPM que acabou agora no mês de junho, 4 parcelas. Nós estamos solicitando junto à Confederação Nacional dos Municípios que o governo prorrogue isso até dezembro, sob pena das dificuldades piorarem mais ainda os serviços públicos nos municípios em todo o Brasil. Se não houver a recomposição desse FPM prorrogado até dezembro, vai ser um estrago muito grande nas finanças públicas dos municípios por esse Brasil afora. O presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem medida provisória que cria o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda. A lei permite que empresas suspendam contratos e reduzam salários de funcionários até o fim do ano.
A nova lei permite que empresas façam acordo direto com o empregado sem a necessidade de intermédio do sindicato. Na prática, significa que as empresas podem diminuir a jornada e o salário ou suspender o contrato de trabalho por tempo determinado. A lei também prevê que o contrato de trabalho pode ser suspenso por até 60 dias. Já a redução salarial não pode ultrapassar os 90 dias. Porém, a lei garante que esse prazo pode ser prorrogado caso o Poder Executivo entenda que é necessária a ampliação do prazo. Ontem, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho anunciou que a suspensão de contrato poderá ser prorrogada por mais 2 meses. Já a redução de jornada será estendida por mais 1 mês. Conversamos com um especialista em direito do trabalho que nos mostra os pontos positivos e negativos dessa lei. Numa forma de compensar os trabalhadores que vão ser atingidos pela medida, criou-se ainda, por parte do governo federal, o benefício emergencial que pode chegar até o valor de R$ 1.813,03. Como pontos positivos, destacamos a intenção da medida, que é interessante, de evitar demissões em massa. Como ponto negativo, a problemática do empregado ter que dialogar diretamente com o empregador sem o sindicato, o que muitas vezes vai fragilizar ainda mais esse funcionário. Por isso é interessante que o funcionário entre em contato com o seu sindicato após receber a proposta ou com algum advogado da sua confiança. Em nenhuma hipótese a redução pode chegar a diminuir o salário a ponto de ficar menor do que o salário mínimo. Na suspensão do contrato, o empregado fica sem trabalhar por 60 dias e deixa de receber salário. Todavia, o governo federal vai promover uma ajuda de custo que em alguns casos também pode ser feita também pela empresa. Para o presidente do Sindicato Intermunicipal dos Empregados no Comércio do RN, Eduardo Martins, a lei deverá assegurar todos os benefícios que os trabalhadores já tinham direito. As empresas que se beneficiarem dessa lei de reduzir salário e reduzir a jornada de trabalho terão que assegurar todos os benefícios que já oferecia aos seus empregados ou qualquer um outro benefício que estava garantido, conquistado por convenções coletivas ou acordo coletivo de trabalho. Esse é o entendimento do sindicato. O Superior Tribunal de Justiça confirmou a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e autorizou a Prefeitura de Natal a dar continuidade ao processo de revisão do Plano Diretor da capital potiguar. Jamile Nogueira tem mais informações. A próxima etapa do cronograma de revisão do Plano Diretor de Natal é a pré-conferência, agendada para acontecer de forma virtual nesta quarta-feira. Na decisão que manteve o cronograma, o Superior Tribunal de Justiça nega a solicitação feita pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte para a suspensão da pré-conferência. O ministro Noronha argumentou que a pandemia não pode impedir a continuidade das ações administrativas. Na pré-conferência, marcada para amanhã, ocorrerá a definição dos delegados e a lista dos eleitores que terão direito a voto na escolha dos seus representantes. No processo aberto pelo Ministério Público, um dos principais argumentos é a falta de participação que esse formato pode proporcionar. Hoje pela manhã, o secretário do Meio Ambiente e Urbanismo de Natal esteve em uma live no YouTube e fez uma apresentação do sistema de votação para a eleição dos candidatos a delegados do plano diretor. A população pode ter mais informações relacionadas à revisão desse plano no site da Prefeitura. Jamile Nogueira para o TV Notícias. Essa semana, a TV Universitária transmite uma série de lives com gestores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Na primeira edição, o reitor Daniel Diniz destacou as ações da UFRN durante a pandemia. Na primeira edição das conversas com a gestão também participaram as pró-reitoras de administração Maria do Carmo Oliveira e de graduação Maria das Vitórias Sá. O professor Daniel Diniz destacou as ações da UFRN durante a pandemia e também falou da possibilidade de retomada das atividades na instituição. Nós estamos, na verdade, construindo essa possibilidade de retorno a partir do que vem sendo colocado pelos centros e unidades acadêmicas. São várias possibilidades, não temos uma data ainda certa para o retorno das atividades. Quando nós iniciamos o período letivo suplementar
excepcional, já ficou definido que qualquer retorno de atividade seria posterior à conclusão desse período. Então, qualquer hipótese que venha a ser analisada será posterior a meados de agosto, porque nós vamos concluir esse período no final agora de julho. A professora Maria das Vitórias falou das metodologias usadas durante o semestre de estudos remotos. Para ela, há uma diferença da educação à distância. O ensino remoto ele permite uma flexibilidade, ele permite encontros síncronos, ele permite que o professor possa disponibilizar um vídeo, ele permite encontros através de um chat. Então, é uma metodologia mais flexível. Significa dizer que nos nossos cursos presenciais estão sendo adotadas metodologias utilizando plataformas digitais para esse momento. Os cursos continuam sendo presenciais, mas a forma como as disciplinas, como os componentes curriculares estão sendo dados é de forma remota, ou seja, sem a presença física do estudante. A pró-reitora de Administração, Maria do Carmo Oliveira, falou ainda sobre a possibilidade de continuar com o trabalho remoto depois da pandemia. A universidade ela não parou, a gestão administrativa ela não parou, pelo contrário, acho que a gente se utiliza dessas ferramentas. Hoje a gente tem muito mais reuniões de acompanhamento junto às chefias imediatas, junto à sua equipe. A gente consegue dimensionar através do uso de ferramentas como, por exemplo, além dos nossos sistemas SIG, né, do CIPAC, do SIG-RH, a gente consegue dimensionar o trabalho que está sendo conduzido pelas equipes. Tudo isso é um pouco do que a gente já vinha fazendo, e que nesse cenário de pandemia, as coisas realmente acabaram ganhando um passo à frente, porque tinha de ser, foram as condições, né, que a pandemia nos trouxe, de trabalhar de forma remota, de usar essas tecnologias, mas isso realmente, como você colocou, é um legado que a gente recebeu, que a gente já vinha planejando, mas que realmente a pandemia nos trouxe, né, como um passo à frente e que com certeza vai deixar aí muito para a gestão da universidade. Com o calendário das feiras agropecuárias presenciais cancelado em virtude da pandemia, o governo do estado está realizando uma exposição virtual agropecuária até o próximo dia 12, e todo o evento é transmitido pelo YouTube. A Expo Virtual tem a proposta de levar para o ambiente online uma nova experiência das feiras que aconteciam presencialmente. O evento conta com a participação de diversos órgãos vinculados à produção agropecuária e da Secretaria de Agricultura do Estado. A primeira exposição que o Estado do Rio Grande do Norte realiza nesse formato, diante dessa pandemia que estamos vivendo. Apesar do bom momento que o setor vive em decorrência das chuvas, essa pandemia atrapalhou muito a todas as atividades empresariais, produtivas, e nos fez um desafio gigantesco, junto com outros parceiros do nosso setor produtivo, como o SEBRAE, o Sistema Senar, Federação da Agricultura, com toda a equipe do governo do Estado, da área rural, e aqui a Secretaria da Agricultura, a Secretaria da Agricultura Familiar, Emater, Empar, Indiar, realizar essa exposição. Com transmissão pelo YouTube e aplicativo próprio, a feira conta com a exposição de 300 animais e terá palestras todos os dias, além dos leilões. Todos os agricultores, pecuaristas, não só do Rio Grande do Norte, mas do Brasil inteiro e do mundo inteiro podem participar. É só baixar uma plataforma digital chamada Agrobatida no telefone celular e fazer um pequeno cadastro rápido. Tem lá cerca de 300 animais à disposição dos criadores para ser comercializado, indicando a raça, indicando o registro, a questão genealógica, características produtivas de cada um desses animais, para que se leve para as propriedades rurais, dos pequenos produtores, de todos os pecuaristas, o que existe de melhor da genética produzida no estado do Rio Grande do Norte. O TVU Notícias termina aqui. E você já sabe, enquanto durarem as medidas de isolamento social para prevenir a Covid-19, você pode conferir todo o conteúdo da TVU que está disponível no nosso canal no YouTube. Tenham uma boa noite e até amanhã.